Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar dentro da disciplina que se chama Patologia de Sistemas, tá certo? E o nome da matéria é Inflamação, tá certo? É sobre o processo inflamatório que nós aprenderemos na aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Galera, é verdade que a inflamação ela nada mais é do que uma ação protetora do nosso organismo diante a um estímulo que pode ser lesivo para esse mesmo organismo. Aí a gente tem como exemplo aí um trauma ou uma infecção aí, por exemplo, tá certo? E pessoal, esse estímulo inflamatório ele vai trazer líquido, proteínas e células sanguíneas para esse tecido que observou uma potencialidade lesiva, não é mesmo? E lá esses elementos aí líquido, proteína e células sanguíneas serão totalmente necessários. Nós vamos ver por quê. Beleza? Então, pessoal, uma da reação mais precoce aí dentro desse contexto de inflamação, dentro de tecidos vascularizados, tá certo? É uma vasodilatação. Beleza? É uma vasodilatação. E a vasodilatação, pessoal, ela sempre vem acompanhado de um aumento da permeabilidade capilar. Esses dois juntos, galera, eles vão trabalhar, vão facilitar o deslocamento de células sanguíneas para esse local de lesão. Beleza? Fenômeno esse que se chama leucocitose. A gente vai ter um aumento da concentração de leucócitos na corrente sanguínea em direção a um tecido ou uma região. Não é mesmo? Então, galera, é o seguinte, uma coisa importante. Dentro das inflamações agudas, os leucócitos majoritários, ou os leucócitos que serão maioria, serão os leucócitos polinucleares. Leucócitos com mais de um núcleo. E como exemplo aqui nós temos os neutrófilos. Beleza? Lesão aguda, Eita ferro. Neutrófilos serão a maioria. Beleza? Agora em inflamações crônicas, galera, a gente vai ter uma predominância aí de leucócitos mononucleares. Leucócitos com um núcleo apenas. E como exemplo aqui nós temos os linfócitos e principalmente os macrófagos. Beleza? Então anota isso aqui, que isso é importante dentro de todo o tema aí de inflamação. A gente vai ver com o passar da aula aí. Beleza. Então, galera, com a chegada dessas células sanguíneas aí na região inflamatória, logo a gente vai perceber a presença de certos elementos ou substâncias que recebem o nome de mediadores químicos. Beleza, galera? Esses mediadores químicos aí são citocinas, são prostanoides, aminas vasoativas e todas essas substâncias aí serão protagonistas dentro do cenário que recebe o nome de inflamação. Beleza? Falando das citocinas aí especificamente, galera, essas citocinas elas vão estimular o fígado a secretar e produzir proteínas. E essas proteínas hepáticas também vão participar aí da defesa desse hospedeiro ou da proteção do hospedeiro aí que sofre com de alguma lesão, infecção, trauma e coisa desse tipo. Tá certo, galera? Beleza. Então é o seguinte, galera, se esses mediadores químicos tiverem sucesso em seu trabalho, sucesso em participar daquele processo inflamatório, que é uma reação natural do nosso organismo, não é mesmo? Aí para proteger, para dar manutenção aí para o mesmo organismo, se esses mediadores químicos tiverem sucesso em seu trabalho, logo o agente infeccioso ou agente invasor vai ser removido do nosso sistema. Beleza? Logo, galera, o tecido lesado vai ser despachado daquela região. Logo, galera, o nosso organismo vai receber estímulo para produzir um novo tecido e um novo suprimento sanguíneo vai ser disponibilizado e deslocado para aquela região que outrora sofria com uma lesão, que outrora desenvolvia um processo inflamatório. Beleza, galera? E aí, fim do problema. Passou toda essa situação aí de inflamação. Beleza, galera? Então, a partir daqui agora, pessoal, nós vamos ver o passo a passo e nós vamos acrescentar profundidade a tudo isso que foi falado. Né? Isso aqui que eu falei foi um resumo aí do processo inflamatório, né? Foi um resumo da inflamação. Título é bom, né, pessoal? O título orienta a gente sobre o que nós estamos falando. Então,
nós vimos aí um resumo do processo inflamatório, beleza? Caramba, inflamação. Então, pessoal, a função primária de todos os processos inflamatórios é o seguinte: a primeira é a remoção do agente agressor patológico. A segunda é a eliminação dos componentes tissulares lesados. E a terceira, galera, é a manutenção ou a substituição desse mesmo tecido que foi lesado. Esse terceiro ponto aqui poderia se chamar a construção de um tecido novo, ou a manutenção do tecido velho para que torne-se novo, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, pessoal, se você tem uma lesão no seu corpo, saiba que é para isso que ela existe, beleza? Nada mais, nada menos do que isso. E, pessoal, quando isso não consegue ser alcançado, a gente vai ter um quadro que se chama inflamação crônica, tudo bem? E as inflamações crônicas aí dentro desse quadro, a gente vai ter uma permanência dessas células inflamatórias aí, a permanência dos mediadores químicos por elas secretados, não é mesmo? E vamos ter também a formação de um tecido cicatricial e uma possível disfunção aí do órgão ou da região aí acometida. Tudo bem, pessoal? Eu também não posso deixar de falar que uma das reações mais precoces aí dentro dos quadros inflamatórios, pessoal, é o edema. O edema ali a gente sabe que é a concentração de líquido no meio intersticial por causa do aumento da permeabilidade vascular, a gente viu, né, galera, que é uma das reações da inflamação, e junto também com aquelas forças e a atuação das forças de Starling, que a gente conheceu essas forças aí lá na aula de introdução à fisiologia, né, que é a pressão hidrostática, pressão oncótica, colodosmótica, tudo isso aí vai gerar um edema aí, que é característico dos processos inflamatórios. Pessoal, além disso, para que a gente reconheça um processo de inflamação aí, a gente pode falar dos 5 sinais cardinais, ou 5 sinais, como que eles recebem o nome? Flogísticos, galera. 5 sinais flogísticos ou cardinais da inflamação aguda, tá certo? A gente vai ver que na inflamação crônica nem sempre a gente tem a presença desses 5 sinais. Mas quais são os 5 sinais cardinais, galera? O primeiro é edema, que recebe o nome de tumor aqui dentro da lista, dor, calor, rubor e perda da função. Beleza, galera? Eu vou anotar esses 5 sinais aqui porque eles são importantes, tá certo? Beleza, galera? Pessoal, vamos abrir um espaço aqui na aula agora para a gente falar um pouquinho desses mediadores da inflamação, tudo bem? Pessoal, então o plasma ele vai estar carregado aí de uma série de enzimas, né, que são proteínas, na verdade recebem o nome de proteases, que vão participar desse processo inflamatório. E galera, o que acontece? No início da inflamação a gente vai ter um punhado de proteases ali que estão chegando com esse plasma, tá certo? São diferentes tipos de protease. E pessoal, esse grupo de enzimas, com o passar do tempo elas vão começar a reagir, né, com o sistema inflamatório ali, vão criar uma cascata de acontecimentos sucessivos. Essas enzimas elas serão ativadas, elas vão catalisar reações ali, uma depois da outra, que vão gerar uma amplificação de resposta inflamatória, galera. Tá certo? Então é um efeito em cascata que acontecerá com velocidade, de forma rápida aí, né? A partir dessas reações sucessivas, uma depois da outra. Beleza? Também, galera, com o passar do tempo a gente vai ter a ativação de um... como que chama? De um fator, lembrei, um fator que se chama fator de Rangeman. Tá? Eu sei como é que se escreve, não sei como que se pronuncia. Beleza? Mas esse fator de Rangeman, galera, ele vai ativar outras proteases mais que vão criar algumas respostas para esse nosso cenário de inflamação. A primeira delas, galera, é a criação de plasmina. E a plasmina, galera, ela vai aumentar a permeabilidade capilar. Beleza? Plasmina. A segunda reação é a criação de sinina, pessoal. E a sinina, com o passar do tempo, a partir dessas reações, ela vai se tornar bradicinina. E a gente já sabe que a bradicinina é um potente o quê, galera?
vasodilatador, tá certo? Então vocês percebem aí o efeito em cascata, ou esse efeito que potencializa toda a inflamação? Desde o início da inflamação a gente viu que acontecia o quê? Aumento da permeabilidade capilar e vasodilatação. Mas nesse momento aqui, galera, a gente está tendo a presença de substâncias que potencializam essa vasodilatação, que aumentam mais ainda a permeabilidade capilar. Percebem? Ainda, galera, esse fator de Rangeman aí vai ativar uma via que se chama via de complemento, tá certo? Via de complemento. E essa via de complemento aqui a gente vai conhecer também um pouco dela. Algumas outras coisas vão acontecer a partir disso. Primeiro vamos anotar o que foi falado para a gente não se perder, tá certo? Chega mais aqui. O pau tá quebrando, né, galera? É bom que vocês visualizem que nesse momento aqui o pau tá quebrando, né? E essas enzimas mediadoras, as proteases, junto com a ativação do fator de Rangeman, plasmina, cinina, né? Tudo isso aqui nesse momento da inflamação, o pau tá quebrando. Beleza, galera? A ativação ainda da via do complemento, galera, a ativação dessa via fala de um complexo proteico, cerca de 30 proteínas aí, que vão trabalhar em conjunto, galera, para combater esses agentes patológicos aí e induzir respostas inflamatórias de maior força, tá certo? Para combater os agentes infecciosos, tá certo? Então tudo isso aqui vai potencializar o sistema. Galera, para a gente terminar esse raciocínio aqui dos mediadores inflamatórios, eu quero fazer mais um comentário. Acontece, pessoal, que a lesão tecidual ela vai ativar uma enzima que se chama fosfolipase A2. Beleza? É uma enzima plasmática aí. E essa enzima plasmática, fosfolipase A2, ela vai reagir com um fosfolipídio específico da membrana plasmática e vai formar um ácido, tá certo? Que se chama ácido araquidônico. E ácido araquidônico a gente já escutou falar dele em bioquímica, em fisiologia, agora em patologia. E nesse momento aqui, galera, nesse cenário de inflamação, o ácido araquidônico ele é substrato de uma outra enzima que se chama ciclocoxigenase, né, galera? Ou COX-A2, tem a COX-1, né? Também a gente já deve ter ouvido falar da COX em bioquímica, enfim. Então, pessoal, a gente vai lembrar, se a gente puxar na nossa cabeça aí, que o ácido araquidônico, sendo substrato da COX, vai gerar prostaglandina, né, galera? E a prostaglandina também é outra substância que vai chegar nessa situação aqui para tumultuar, galera, para bagunçar todo o processo aqui. Ela vai atuar de forma ativa e de forma pesada, incisiva, potente nesse processo de inflamação aqui. Tá certo, galera? Prostaglandina. E por que eu quis comentar disso aqui, galera? Não é nem para ensinar sobre patologia não, mas é para comentar sobre a farmaco, né, galera? A gente aprende lá em farmacologia, na parte dos anti-inflamatórios, né, galera, que tem alguns anti-inflamatórios, os não esteroides, né, chamado de AINES, que eles atuam justamente em cima da COX, né, galera? Vocês lembram disso? Porque uma vez que a gente tem a inibição da COX, a gente vai ter uma inibição da reação que ela participa, né? A COX não vai conseguir reagir com o ácido araquidônico e, por consequência, a gente vai ter a ausência de prostaglandinas, que são esses fatores que destroem aqui dentro do processo inflamatório. Tá certo, galera? Vocês se lembram disso? Curiosidade apenas aqui para o momento que a gente está passando. Beleza? Vou tentar escrever isso aqui em 3 linhas, beleza? Me dá um tempo. Então, galera, eis aqui um nome legal para a gente lembrar quando falarmos de inflamação, né? Prostaglandinas. E aqui, galera, tem um feeling que é legal a gente ter, né? Que é a lembrança desses AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroides, né? Que eles vão agir justamente em cima da COX. E uma vez que eles inibem a COX, eles vão inibir a reação dela com aquele ácido. Inibindo essa reação, a gente vai inibir o produto dela, que são as prostaglandinas, que vão chegar aqui nessa situação para tumultuar, galera, tá certo? Para destruir e participar com potência dentro do processo inflamatório. Beleza, galera? Então fica o lembrete aí. Galera, não falo mais sobre mediadores, tá certo? Eu quero falar agora sobre outra coisa.
Então, pessoal, uma pena eu estar aqui no YouTube, né, e não estar em uma sala de aula, porque seria ótimo eu receber uma pergunta agora, né? Alguém poderia me perguntar aqui agora: Vitor, você quer um pão de queijo recheado com frango? Né? E junto com isso também seria muito bom que outra pessoa perguntasse: Vitor, mas como que acontece a regulação desse sistema? Né? Eu digo, do jeito que você está falando aí, parece que logo o organismo vai entrar o quê? Em colapso. Né, pessoal? O pau tá quebrando. Olha aqui, prostaglandina e tal, a situação não tá boa não. Quem que regula esse sistema? E galera, acontece que Cristo ele é perfeito, tá certo? E é difícil a gente usar com maior perfeição essa expressão do que quando nós direcionamos ela pro Cristo, né, galera? Porque ele é o cara que merece essa definição. Cristo é perfeito porque ele tem isso sob controle. Acontece que a inflamação regula-se a si mesmo, galera. A inflamação regula-se a si mesmo, tá certo? É verdade se vocês disserem que se certos processos inflamatórios não forem regulados, né, logo a gente vai ter uma falência do órgão ou do tecido, né? Isso é correto. Mas pessoal, contudo, né? Mas contudo é pleonasmo, né? Contudo, galera, existem algumas substâncias aí endógenas, ou seja, substâncias do nosso próprio organismo que carregam a capacidade de regular o processo inflamatório. Né? E o mecanismo pelo qual isso acontece, galera, é através do bloqueio da transcrição de genes pró-inflamação. Tá certo? Isso acontece, galera. Eu consigo dar exemplo para vocês de substâncias desse tipo aí: interleucinas, lipoxinas, cininases, glicocorticoides, que mais? Fosfanases, tá certo? São exemplos de uma dessas substâncias aí que conseguem regular a extensão de um processo de inflamação, beleza? Substâncias endógenas do meu e do seu corpo, né? Naturais aí do corpo humano. É claro, galera, que existem momentos da inflamação que a gente vai precisar o quê? Recorrer a um anti-inflamatório, né? Isso é correto, mas vez e outra, né? E até por muitos momentos, eu e você, de forma natural, vamos conseguir lidar com isso aqui, tá certo? Com a inflamação, beleza? E é uma coisa legal da gente pontuar e entender. Vou apagar esse quadro e vou anotar isso, tá certo? Chega mais. Beleza, galera? E lembrem dos exemplos que eu dei, tá certo? Interleucinas, lipoxinas, glicocorticoides, cininases, o que mais aí que eu falei? Fosfatases, né? Todos esses aí exemplos de substâncias que trabalham dessa forma aí, inibindo os genes pró-inflamatórios. Eu não vou colocar aqui porque eu vou precisar do espaço, mas é bom que vocês tenham esses exemplos. Galera, então ok, nós começamos com um resumão do que é inflamação, conhecemos aí um pouco dos mediadores envolvidos no processo, falamos sobre regulação inflamatória e qual que é o desfecho afinal aí desses processos de inflamação, como eles terminam, né? E galera, um desfecho ideal para os processos agudos de inflamação é o seguinte: primeiro, né, inicia-se com a eliminação do agente patógeno, né, com o agente infeccioso, com o agente que cria a lesão no organismo, né, a eliminação desse agente. Depois a gente vai falar de um processo de reparação que envolve duas situações. O primeiro é uma reparação da arquitetura tecidual e a segunda é uma reparação da função daquele tecido. Beleza? 3 pontos: 1 de eliminação e 2 de reparo. Eliminação do agente lesivo ou infeccioso. Segundo, reparo da arquitetura. E terceiro, da função do tecido. Beleza, galera? Esse aqui é um quadro ideal de desfecho para uma inflamação aguda. E claro que as consequências desses pontos aí, né, galera? A gente vai ter uma diminuição do influxo de leucócitos, né? A gente vai ter uma remoção ali daquela tísula velha ou a tísula que foi lesada, né, junto com as células mortas. A gente vai ter um processo de reparo também do que? Vasos sanguíneos, do epitélio e da própria matriz extracelular, né, um reparo da MEC. E aí beleza, tudo lindo, tudo ok, tudo funciona bem. Esse aí é um desfecho ideal para essa situação. Mas galera, a gente sabe que por muitas vezes a realidade foge do idealismo, né? Nem sempre a gente vai ter a situação ideal acontecendo e a gente precisa conhecer as situações em que fogem
dessas situações que são esperadas por nós, né? Pessoal, eu trouxe 4 pra gente, beleza? 4 exemplos de desfecho que por vezes aí podem gerar um problema para nós e fogem daquilo que é bom. O primeiro, galera, é o que chama-se abscesso. E o abscesso, galera, é quando esses elementos aí, o tecido lesado, as células mortas, em vez de elas serem removidas do nosso organismo, elas são encapsuladas, elas são isoladas no nosso organismo e aquilo cria um abscesso, né? Que é o que eu e você conhecemos como pus. O pus é um abscesso, beleza? Um segundo tipo, galera, é a cicatriz, né? Então, por vezes aí uma inflamação aguda pode gerar uma cicatriz, que é uma substituição do tecido ideal por um outro tipo de tecido que eu e você vemos e conhecemos como cicatricial. Beleza, galera? Um tecido fibroso. Um terceiro tipo aí, galera, é algo que ganha o nome de linfadenite, né? Salvo engano, linfadenite. Acontece que o processo de drenagem de certos linfonodos ele pode ser excessivo, né? Por causa de muito produto, de muito conteúdo originado ali daquela inflamação. E esse linfonodo ele vai inchar, tá certo, galera? É aquilo que eu e você conhecemos como íngua, né? A íngua que se chama linfadenite pode muitas vezes ser observadas no processo de desfecho de uma inflamação aguda. Beleza? E por último aí, galera, a gente tem a permanência dessa inflamação aguda, né? E a permanência da inflamação aguda pode ser observada como desfecho dessa mesma inflamação, mas como início de outro tipo de inflamação, que é a inflamação crônica. É, pessoal, quando a gente tem a persistência de uma inflamação aguda, a gente vai ter o início de uma inflamação crônica, tá certo, pessoal? Então, a partir daqui, galera, eu não preciso falar muito mais, a gente só vai ter que conhecer um pouco da inflamação crônica, conhecer 2 variáveis desse tipo de lesão e logo a gente conclui o vídeo, tudo bem? Eu vou encher o quadro aqui com tudo isso que eu falei, esses desfechos de inflamação aguda, para que a gente passe então para a conclusão do vídeo, beleza? Beleza, galera? E o que a gente precisa saber sobre a inflamação crônica, galera? Pessoal, então é o seguinte, a inflamação crônica ela pode dever-se a uma falha do nosso organismo em eliminar o agente patógeno, né, ou agente causador de patologia, é mesmo fato esse que vai fazer com que permaneça todo o processo inflamatório, né, e esse fato cronifica a inflamação, não é mesmo? Mas ela também pode decorrer de uma resposta imunológica do nosso próprio organismo diante de um antígeno estranho, tá certo? Então, é o seguinte, galera, a inflamação crônica, ela foi definida por minha professora, por exemplo, como uma guerra mais intensa. Né? E minha professora disse que a inflamação aguda é uma guerra, né, travada ali pelo nosso corpo diante desses estímulos lesivos aí, e a inflamação crônica é uma guerra mais intensa, ou seja, tudo que passa-se aqui, galera, vai ser maior em intensidade. Não é mesmo? Então a gente tem uma grande destruição tecidual, ou pelo menos maior do que a inflamação aguda, né? Grande parte de tecido, ou grande quantidade de tecido é destruída aqui. Não é mesmo? Por consequência, grande quantidade de mediadores químicos também vão ser percebidas aqui. O que mais que a gente pode observar? Beleza, nem todos os 5 sinais cardinais vão ser observados em inflamações crônicas, tá certo, galera? Pode ser que não dê edema, pode ser que não dê rubor, mas ainda assim é uma inflamação, tá certo? A predominância leucocitária, né, galera? Lembrem que lá na inflamação aguda a gente tem neutrófilos, né, como predominantes, e aqui a gente tem linfócitos e principalmente macrófagos predominando, tá certo, galera? Então tem essas diferenças aí que podem ser observadas. Lembrem que aqui é uma guerra, mas uma guerra mais intensa, né? Tem mais uma coisa que eu tinha que falar que eu tô esquecendo. O que é, hein? A duração da lesão, né, galera? A duração da lesão. Aqui as lesões elas são de longas datas, né, galera? Mas isso aí a gente consegue alcançar até com o exercício da lógica, né? Se a inflamação persiste, ela vai avançar e vai progredir aí no tempo, tá certo, galera? Então isso aí são as diferenças básicas que a gente precisa saber.
Ok, galera, então é o seguinte, a persistência da inflamação, por vezes ela pode gerar no nosso organismo uma diferença da arquitetura do tecido e uma perda ou diminuição, uma falha da função desse mesmo tecido. Galera, tudo que a gente não quer para um desfecho de inflamação, né? A gente não quer justamente essas duas coisas. E a permanência de um processo inflamatório pode criá-las, né? Então a gente tem um problema. E qual que é o mecanismo pelo qual acontecem esses fatos aí? É o seguinte, galera, uma multiplicação, uma proliferação excessiva de células epiteliais, galera, pode criar um fenômeno que se chama metaplasia. Tá certo, galera? E a metaplasia a gente pode entender aí já que é uma criação de células sadias, mas em lugares inapropriados. Então é como se a gente tivesse um osteócito em um lugar que deveria ter um condrócito. Né? Então você pode falar, Vitor, mas não tem problema nenhum a gente ter um osteócito, uma célula sadia. Eu vou falar, não. De fato não tem problema nenhum. O problema é ele estar no lugar onde deveria estar um condrócito. Isso é um problema, ele não deveria estar lá. Isso é metaplasia. Tá certo? O que mais, galera? A proliferação excessiva de fibroblastos pode excluir, pode expulsar células tissulares sadias ali, funcionais, né? Vão excluir essas células do tecido. Isso é um problema. Outra coisa, galera, destruição da elastina da matriz extracelular pode gerar um enfisema, tá certo, galera? Então todos esses aí são elementos, são realidades que vão existir dentro de uma persistência inflamatória, né, galera? Ou então dentro de uma inflamação crônica, que nada mais é, por definição, do que uma inflamação que persiste. Tá certo, galera? Eu vou anotar isso também, que é importante que a gente saiba disso, tá certo? Vou apagar. Beleza, galera? Pessoal, existe um outro tipo de inflamação, que é uma variante aqui da crônica, que se chama inflamação granulomatosa. Tá certo, pessoal? E a inflamação granulomatosa é um mecanismo que o meu corpo e o seu criou para lidar com certos fungos, bactérias e materiais estranhos ao nosso corpo, que são classificados pelo nosso corpo como indigeríveis. Tá certo? A gente não consegue fazer nada com aquela substância ou objeto. O exemplo de inflamação granulomatosa é uma bala alojada, galera. Vocês já viram esse exemplo de bala alojada? Um maluco toma um tiro e essa bala fica lá, nosso organismo, ao redor daquela bala, cria uma inflamação que recebe o nome de granulomatosa. Tá certo? O alojamento de objetos ali ou substâncias indigeríveis pelo nosso organismo. Tá certo, galera? É um exemplo disso aqui. Vamos anotar. Galera, então, mais uma coisa que a gente precisa observar aqui, galera. Muitas doenças de caráter crônico, galera, infecções aí, por exemplo, elas vão estar associadas a malignidades, tá certo? Por exemplo, a esquistossomose, ela pode muito provavelmente gerar um câncer de fígado, tá certo? Um tipo específico aí de hepatite, que é a viral crônica, ela também pode criar um câncer nesse mesmo órgão, tá certo? Inflamações até não infecciosas também, elas podem aumentar a incidência, né? Podem provocar aí o desenvolvimento de certos cânceres, tá certo, pessoal? O que a gente tem que perceber aqui e entender é que o ambiente criado pela inflamação crônica, ele é muito propício à formação de tumores malignos, tá certo, galera? Então isso aqui é uma relação, né, que é dita aqui para nós dentro dessa parte do estudo de inflamações, que nos entrega um relacionamento da inflamação que persiste, né, ou da inflamação crônica com tumores malignos, não é mesmo? Vou anotar isso aqui no quadro para a gente. Beleza, galera? Eu acredito que o mais importante sobre inflamação crônica esteja aqui no quadro, pelo menos a nível de graduação aqui. É bacana que a gente saiba dessas coisas. Então, é isso aí. No meu conteúdo ali de programação da aula, pessoal, estava estabelecido que eu terminaria o vídeo falando sobre as manifestações sistêmicas da inflamação. Mas gravando aqui eu percebi que ficaria um pouco repetitivo, né? Se a gente tiver
se atentado legal aí a tudo que foi dito, a gente vai conseguir perceber quais são essas manifestações, né, pessoal? A leucocitose, o aumento dos leucócitos, os próprios sinais cardinais aí, eles nos dão referências sobre isso, né? O edema, o rubor, o calor, tudo isso aí nos manifesta uma presença inflamatória, né? A febre também, tá, galera? É uma manifestação aí legal de inflamação. E a manifestação mais grave que a gente tem dentro desses quadros aqui de inflamação é o choque, galera. Né? Acontece que em alguns casos inflamatórios a gente vai ter um distúrbio do sistema circulatório e esse distúrbio vai criar para o nosso organismo um problema de demanda nutricional celular aí, e esse fato pode, por vezes, criar um choque aí sistêmico e gerar um grande problema e o pior dos problemas dentro dos quadros de inflamação. Tá certo, galera? Eu não tenho mais nada para falar com vocês, a não ser deixe suas dúvidas nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas e a gente se vê logo mais nas próximas aulas. Valeu!